Olá, está no ar mais um Câmara Debate. O nosso assunto de hoje é acessibilidade. E para conversar sobre esse assunto, aqui ao meu lado o jornalista, blogueiro, youtuber e também palestrante Igor Castanheira. Seja bem-vindo ao programa, Igor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando sobre acessibilidade e inclusão de uma forma geral com pessoas que entendem do assunto e políticos que são interessados em fazer uma sociedade mais inclusiva. Muito obrigada pela presença. Ao lado dele, Pablo de Almeida, ele é coordenador do projeto Cidadania Ativa pela Aparo. Muito obrigada pela presença, Pablo. Eu que agradeço, Larissa. Queria agradecer a oportunidade, de discutir assunto tão importante, principalmente trazendo à tona a questão da inclusão, da acessibilidade. Espero que possamos contribuir com esse assunto. Obrigada pela presença. E ao lado do Pablo, o vereador Antônio Carrijo. Muito obrigada pela presença aqui no programa, Antônio. Obrigado, Larissa. Obrigado, Igor, Pablo, do Rod. Para nós é importante a gente vir discutir um tema hoje que está em ascensão no país, no mundo, né? E a questão da acessibilidade é um tema recente em legislação, né? Nós temos uma legislação de 2015, mas precisamos avançar muito, precisamos melhorar. E esse aqui hoje é um bate-papo, nós estamos aqui discutindo esse tema importante. Muito obrigada pela presença. E o vereador também, Rod Borges, muito obrigada pela presença aqui no programa. Bom, novamente eu agradeço pela oportunidade de estar aqui no programa, no Câmara Debate. E realmente, assim como o companheiro vereador Carrijo citou, um assunto que está em ascensão, que está em evidência e que cada vez mais nós, do Poder Legislativo, temos cobrado leis com mais eficiência, com mais aplicabilidade e que sejam, na prática, inclusivas, dando realmente ênfase a essa questão de acessibilidade. Estamos no mês de setembro, que é o mês dedicado, o mês de Setembro Verde, dedicado à luta da pessoa com deficiência, os avanços, e a gente quer discutir nesse debate aqui o que já se conseguiu, o que pode conseguir diante de leis que existem e que não são respeitadas, e o que podemos ainda mais avançar nessa questão, dizendo que o mundo hoje, ele persiste em acessibilidade e sustentabilidade. Esse é o caminho. Nós queremos participar desse debate aqui com pessoas que estão relacionadas a esta causa, que com certeza será grandioso esse debate. Muito obrigada pela presença também. Então, começando com você, qual o panorama aqui em Uberlândia, Rod? Larissa, enquanto hoje a gente estando no Poder Legislativo, eu quero deixar claro que Uberlândia é uma das poucas cidades em que existe muito essa questão de acessibilidade. Se tem algo que tanto eu como os meus companheiros que estão nesse debate vão confirmar, é de que Uberlândia hoje, ainda com muitos avanços que precisam ser feitos, é uma cidade que avançou muito na questão de acessibilidade. Nós temos ônibus adaptados, nós temos inúmeras ruas que permitem o acesso para as pessoas que têm alguma deficiência, tanto visual como de própria locomoção. Então, assim, eu quero iniciar esse debate, que Uberlândia, embora é o tema que a gente vai discutir, é exemplo no Brasil. Por que eu digo isso? Eu estive, certa vez, lá na Assembleia de Minas, vereador Carrijo, até a gente tem essa luta, eu estive na Assembleia de Minas cobrando para que a lei que foi aprovada no ano de 2013, publicada em janeiro de 2014, que é uma lei que permite a descentralização da banca examinadora para que as pessoas que possuem alguma deficiência física possam iniciar no município que tem acima de 100 mil habitantes o processo de retirar sua carteira de habilitação. Lamentável. Essa lei ela existe desde 2014, ela não foi aplicada ainda, inclusive eu já entrei com documentação junto ao Ministério Público para poder fazer com que essa lei seja aplicada. Essa lei existe, onde as cidades polos com mais de 100 mil habitantes têm essa banca examinadora e evite de fazer com que a pessoa que tenha alguma deficiência física saia do seu município de origem, como é Uberlândia, a nossa cidade, que todos nós temos que ir à capital, Belo Horizonte, para fazer esse exame lá, esse exame, voltar para o seu município de origem e dar continuidade. O Igor, o Pablo sabe disso, o vereador Carrijo tem lutado para que isso aconteça, essa aplicabilidade dessa lei, para que Uberlândia seja essa sede que receba essa banca examinadora, não só para atender as pessoas aqui da cidade, porém de toda a região. É uma luta que a gente está insistentemente cobrando e que a gente vai conseguir.
Mas são coisas, quando a gente fala de acessibilidade, que a acessibilidade não é só fazer com que a locomoção seja mais viável, mas também acesso a esses benefícios, que é o que a gente luta muito. Então, são várias as questões, a gente quer discutir, né, Carrejo? Hoje, essa questão de acessibilidade nos prédios antigos da cidade, as novas construções, as novas obras, o estacionamento, enfim. É um leque muito grande em que nós que estamos aqui queremos que avance. Avançou, Berlândia avançou, mas precisa muito mais. Porque a gente ainda vê, Larissa, que várias pessoas que querem ter o acesso, elas são limitadas. E outra, quando a gente fala também, a gente não pode citar somente a pessoa com deficiência física, o idoso, o obeso. Quer dizer, então não é só a gente olhar, não é, Paulo, essa questão não. Tanto o idoso e a pessoa obesa, e outros casos também. Então, esse é fundamental, cobrar que essas ações sejam mais eficazes e outra, que elas venham rápido também. Embora que Uberlândia seja, exemplo, para mim, que eu visitei outras cidades, como a capital de Minas, Belo Horizonte, que para mim lá não existe acessibilidade, você sabe muito bem disso, mas que Uberlândia é uma cidade de exemplo e que venha ter avançado. E você sabe, né, a gente tem cobrado muito, né, Paulo? Eu costumo dizer assim, Uberlândia está à frente de muitas cidades no Brasil. Justamente. Mas exemplo não tem no Brasil para dar. Porque não adianta você ter acessibilidade nas calçadas, um cadeirante, por exemplo, ele consegue subir na calçada, mas ele não consegue transitar na calçada. Não adianta você ter uma inclusão só pela acessibilidade. Você tem que ter uma inclusão em todos os âmbitos da sociedade. Eu costumo dizer o seguinte, eu não gosto do termo, apesar de ser lei, de deficiência. O termo significa falta de alguma coisa. Na verdade, eu prefiro usar singularidade, porque é um termo que engloba o ser humano. Cada um é único, cada um tem a sua particularidade e cada um tem seu jeito de ver a vida. Então, assim, Uberlândia, eu não cito essa palavra exemplo, eu acho que ela está à frente, infelizmente. Por quê? Porque tem muito o que fazer e ela peca em muitas áreas ainda. Em sentido de educação, em sentido de dar acesso a todos os âmbitos sociais que está previsto em Constituição, que é a cultura, que é a saúde, que é o lazer. Então, assim, ela está muito aquém nesse acesso. Eu falo isso porque... Igor, se me permite, quando você fala que o Uberlândia está à frente, esse é o exemplo que a cidade está dando. O exemplo que a nossa cidade dá é esse de estar à frente, de ter avançado. E digo, muitas cidades não estão à frente, não estão nem sequer caminhando nesse sentido. Mas essa é uma preocupação. Então, mas eu acredito o seguinte, a partir do momento que Uberlândia, há poucos anos atrás, teve uma matéria na Rede Globo, onde no Jornal Nacional estava falando que Uberlândia era 100% acessível. Falando e assim, Uberlândia pode ser acessível por parâmetro nacional, mas está longe, muito aquém do ideal. E não falo só de acessibilidade, porque a inclusão para mim é de todos como um todo. E a pessoa com deficiência, seja ela qual tipo for, seja ela auditiva, intelectual, visual, física ou visual, que são os 4 tipos que a gente denomina deficiência, ela tem que ser incluída em todo o âmbito da Constituição, que engloba não só acessibilidade, engloba educação, lazer, saúde, saneamento básico. Esses são os avanços que a gente precisa ter. Eu quero aqui fazer uma parte nessa questão do debate, porque quando vocês estão falando da questão da acessibilidade, o Igor lembrou muito bem a Constituição Federal, de 1988. 1988 para 2019. É um avanço muito grande, mas não avançou, porque lá já estava garantido todos esses direitos. O que precisa é o Estado assumir seu papel. E a sociedade tem que cobrar disso de nós, na classe política. Eu sempre coloco meus colegas pares, porque 30 anos de poder legislativo são 7 mandatos. E essa experiência eu tenho um pouco. O que é importante dizer, o poder legislativo da República é o poder mais importante, porque ele representa a sociedade, ele faz a lei e fiscaliza. Mas hoje tem desejado muito, porque a classe política tem passado por um desgaste muito grande. Agora, o poder executivo, o judiciário,
são também poderes constituídos que têm que fazer o seu papel. Porque não adianta o Legislativo criar leis e não colocar em vigor. Está aí a Constituição que foi feita por quem? Pelos deputados. E aí? O que se avançou? Precisa melhorar bastante. Depois de 88 foi fazer uma lei do portador de deficiência em 2015. Essa questão da legislação que dá o direito da acessibilidade já estava garantida em 1988. Então, olha a demora para viabilizar isso. Então, temos que buscar realmente a sociedade. Quando o vereador Rod menciona, a gente fica orgulhoso. O Uberlândia sair na frente. Falta muita coisa? Sim. Falta. Porque, como você colocou, não adianta você ter a acessibilidade no passeio, mas e o passeio? Ele não respeita, o cidadão coloca na calçada, a lixeira, coloca plantas, árvores em qualquer lugar. Está vindo agora um debate muito grande, que inclusive eu participei dessa semana, vereador Rod, a questão da lei que foi votada recentemente, da questão das câmeras de segurança. O pessoal não está em padrão, coloca a câmera em qualquer lugar, o poste, e aí como é que fica a acessibilidade? E eu falei, não adianta vocês querer colocar o poste ou qualquer impedimento, que vocês vão ter dificuldade logo com o Ministério Público também, que é o fiscal da lei. Porque nós, vereadores, além de fazer ela, é o fiscal da lei, mas não estamos fiscalizando. Então, realmente, o avanço precisa acontecer, inclusive, parabenizar a Larissa, que está promovendo esse tema tão importante, mas precisamos discutir quais são as propostas, o que vamos avançar. Porque, realmente, quando nós, recentemente, fizemos uma audiência pública para discutir uma legislação de acessibilidade, que quando nós entramos em 2017, todos os comércios da cidade de Belém estavam sem alvará de funcionamento por causa de quê? Da acessibilidade. E houve realmente um Ministério Público atuante fiscalizando, e aí, peraí, vamos parar e vamos fazer cumprir. E houve um avanço. Então eu quero aqui dar mérito, inclusive o Ministério Público, através do Lúcio Flávio, foi o primeiro promotor a cobrar do Poder Público a aplicação dessa lei. Já que era o papel, inclusive, dos vereadores fazer isso. Não fizeram. Nós não fizemos, foi um omisso. Mas há os avanços. Então nós temos que discutir o que é que nós queremos, qual que é o objetivo. E aí fazer realmente a inclusão correta. É uma questão de responsabilidade social também, né, Pablo? Essa questão da legislação, né, da responsabilidade da população, né, a sociedade civil, ela teve a participação da construção da Constituição de 88, vale lembrar também da legislação da pessoa com deficiência, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi feita por pessoas com deficiência. Em toda a discussão, o Brasil assinou e colocá-la em prática, né? Então, não seria obrigado a assinar, uma vez acordado, tem-se a necessidade de colocar em prática, né? Então, essa convenção, ela tem o papel, o mesmo valor do que o nosso nosso documento maior, né? E depois, como o Carrijo disse, vem a Lei Brasileira de Inclusão para tentar garantir. O problema hoje é que temos várias leis, o que falta é efetivação, né? A sociedade civil tenta se mobilizar, tenta cobrar do governo, mas tem esse problema. É a diferença entre teoria e prática. Isso. Hoje Uberlândia é colocada como uma cidade acessível, mas tem todo um histórico por trás disso. A mobilização do movimento das pessoas com deficiência, principalmente na década de 80, Uberlândia teve um movimento das pessoas com deficiência, foi Uberlândia Sem Barreiras, que acabou sendo exemplo para o Brasil, né? Pessoas com deficiência foram para as ruas quebrarem calçada para exigir a rampa, né? E tudo isso foi construído, né, em parceria com o poder público, teve a participação, de forma assim, a colocar em prática toda essa mobilização que acontece, né? Então, assim, hoje a gente vê que temos uma cidade relativamente, eu costumo dizer, uma cidade menos ruim do que as outras, né, com relação à acessibilidade, mas ainda tem muito que construir. Lembrando que, assim, quando a gente fala de acessibilidade, uma que a gente sempre foca é a acessibilidade física, mas a gente tem ainda 6 outros tipos de acessibilidade, dentre elas a acessibilidade atitudinal, uma das mais importantes. Não adianta, de repente, eu ter o contato com o Igor, ter uma deficiência, se eu não tenho atitude acessível com ele, né? Então tem várias outras que vale destacar, mas então quando a gente for abordar essa questão desse assunto da acessibilidade física, a ONU, né, fez a verificação em todo o Brasil, e Uberlândia é que tem o conjunto
de questões acessíveis. Né? Então, por exemplo, eles fizeram avaliação no Brasil todo. Então, uma cidade se destacava pela acessibilidade na orla, outra por tal espaço. E Uberlândia tinha o conjunto harmonioso melhor do Brasil. Né? Então, assim, é algo que a cidade está construindo, né? Tem muito para melhorar, como o Igor disse, e precisa muito nessa questão da discussão. Há poucos dias a gente participou, né, da Câmara Municipal lá discutindo a questão dos edifícios, né, as edificações antigas, porque é algo que a gente tem o problema. Antigamente o pessoal não tinha essa imagem, né? Opa, a pessoa com deficiência vai sair, vai precisar de ir para a rua, vai precisar de uma forma de chegar no lugar. E hoje em dia já é discutido, e como que a gente faz? Com tudo que foi construído no passado. A questão maior é o seguinte, até estava conversando com você antes da gravação, a cultura nacional, ela é muito de inclusão, ela é muito recente. Ela é de 20 anos. Antes da década de 50 até a década de 90, começo da década de 2000, todos trabalhavam com a integração, que são termos diferentes, né? A integração é assim, vamos adaptar uma lei para colocar ele ali, tá beleza. Vamos adaptar essa lei para colocar a pessoa com singularidade, no caso. Agora, de 20 anos para cá, estão querendo incluir, que é um termo de inclusão. Eu vou dar um exemplo aqui de quem gosta de sair muito. Por exemplo, eu vou muito para show de rock, para festival. Lá tem uma área para pessoas com deficiência. Geralmente é uma área ruim, distante do palco, mais alta, e para quem não tem, eu tenho problema de visão, uso óculos, é distante do palco, não dá para ver direito, digamos assim. Então, assim, isso não é inclusão, eles me integraram no meio do ambiente. Eles me integram, não falando disso, estou falando de Rock in Rio, por exemplo, de Lollapalooza. Eu, geralmente, eu fico na grade lá, levando pancada do povo, segurando a grade, porque eu gosto de estar no meio da galera. Mas é uma questão minha, uma criação. Então eu acho que tem uma questão cultural aí, de criação, e essa mudança, ela vai vir gradativamente. Só que ela tem que ser incentivada. Eu acho que uma coisa que falta muito para as pessoas com uma condição, seja ela qual for, que não seja um padrão social, não estou falando nem só de deficiências, a pessoa ela tem que sonhar. Ela tem que acreditar que ela pode se inserir e ser alguém numa sociedade. Ela não tem que estar só na sociedade. Ela tem que ser alguém. Ela tem que acreditar que ela pode ser uma pessoa. Por exemplo, eu fiz uma palestra no Morada Nova, que é um bairro muito pobre, que não tem muita acessibilidade, e o meu maior intuito nessa palestra foi incentivar aquelas crianças que não conseguem enxergar um horizonte próspero, a acreditarem nelas mesmas, a sonhar que elas podem fazer muita coisa. O que acontece? As pessoas com singularidade hoje, como o Brasil não é um país com educação, infelizmente não tem um ensino muito avançado, menos de 20% da população tem ensino superior. E 45 milhões de pessoas têm uma singularidade. E só 6% desse montante tem o ensino superior, as pessoas não têm acesso à informação. O que elas fazem? Elas vão naquela zona de conforto, que graças a Deus a gente tem as instituições que dão todo o apoio necessário, que é de educação, saúde e a integração social. A inclusão está sendo feita juntamente com esse processo que vem de 20 anos. Mas se não tiver um estímulo na educação, entre os pais, entre os filhos, para poder estimular a pessoa a crescer, a crescer como pessoa, e não a enxergar somente aquele horizonte que ela tem, essa inclusão vai demorar a ser feita. Começa dentro de casa, né? Começa dentro de casa. Eu fui criado solto. A minha mãe falou assim, Igor, vamos sonhar. Meu pai paga as contas. Falei assim, beleza. Por quê? Porque eu estou num sistema social de cotas. Por mais que eu tenha uma formação, que eu tenha experiência na minha área, eu ganho um salário mínimo. Estou numa cota de programas. Entendeu? Então, assim, é assim que funciona. E eu estou buscando minha independência de outras formas. Porque a pessoa com singularidade, ela é estimulada a fazer duas coisas no Brasil.
a prestar concurso ou a ser um para-atleta. E nem todo o Pablo está aqui, nem todo para-atleta é um para-atleta de ponta. Então, assim, são poucos que se destacam. E eu não tenho esse perfil de ser servidor público. Mas, Igor, a gente tem observado também que, ao longo dos anos, o mercado de trabalho ele tem sido propício para a pessoa com deficiência. A gente tem observado naquela lei que foi aprovada, né, Pablo? A lei que, onde a empresa tem mais de 100 funcionários, ela é obrigada a contratar de 2% a 5% do quadro de funcionários da empresa. Então, assim, essa lei também ela veio proporcionar esse acesso da pessoa com deficiência física no mercado de trabalho. Agora, diante do que você está expondo, o que nos chama atenção é que a empresa, ao completar o quadro de trabalho, o quadro de funcionários, em função de uma lei, ela tem que observar também que a pessoa que está ali com deficiência física, ela pode oferecer mais para a empresa. Então a empresa também tem que dar condições dessa pessoa ter crescimento dentro da própria empresa, para que a pessoa possa mostrar realmente a capacidade que ela tem, que digo, vai além do que muitos imaginam. Muitos imaginam. Melhorou essa estatística? Melhorou, Pablo. A gente tem que cobrar, principalmente a gente está no poder público, vereador Caio, que a gente tem que cobrar que esse espaço ele possa ser mais oferecido. Eu digo que não é só questão de 2% a 5%, mais vagas, não é só questão de ver a pessoa com deficiência física preencher aquele quadro funcionário e ver que ele preencheu e fica... Não, vamos dar oportunidade. Então, assim, diante do que você expôs, eu vejo que o mercado de trabalho hoje, depois de muitos anos, ele é mais propício também. Ele existe, embora muito pouco, mas ele existe. E a gente faz um parâmetro, Larissa, a gente observa nessa questão de acessibilidade, do acesso da pessoa com deficiência física, realmente, o hoje e o de 20 anos atrás. E olha, muita coisa mudou, Larissa. E a tendência é Pablo, melhorar, né? não é, Carrijo? A questão do esporte também, que o Igor comentou, né? Que você eu vejo a preocupação na questão da cota, né? Quando vocês falam em cota, né? Eu queria até perguntar para vocês, né? A questão da cota, da inclusão. E isso não é uma discriminação também dessa forma? Não. Porque eu vejo como uma questão do mal necessário. Na Europa já teve todo um trabalho, como o Igor disse, é a mudança cultural. Essa visão da pessoa com deficiência ser alguém produtivo. Hoje em Uberlândia, já sabemos de pelo menos 2, 3 empresas que já superaram o limite, o mínimo de pessoas com deficiência trabalhando. Então, a partir do momento que você coloca lá a pessoa com deficiência como obrigação, a partir daquilo ela se mostra como alguém que está trabalhando igual a outra pessoa, produtivo, trazendo lucros para a empresa, e com isso abre portas, né? Muitas das vezes algumas empresas trazem a argumentação de que não contrato porque não temos pessoas capacitadas. Lá na Paro nós temos o banco de empregos, temos várias pessoas com currículos que não conseguem ser contratadas porque o currículo é bom demais. Olha. Então cria aquela imagem, poxa, a pessoa com deficiência ela vai ocupar cargos mais baixos dentro da empresa e não teria capacidade de mudar, né, vereador? Então, assim, pouco a pouco vai sendo trabalhado isso, vai mostrando a imagem, vai tendo essa mudança cultural, né? Esperamos daqui a alguns anos não precisar mais da lei de cotas. É isso mesmo. Isso até o próprio vereador Rod comentou aqui, né, antes do início da conversa, conversando informalmente, isso realmente às vezes inibe até a oportunidade daquela pessoa com deficiência crescer na própria empresa, ter oportunidade, porque eu acho que a valorização é o profissional. A deficiência faz parte do ser humano. Então a questão, eu acho, ter essa oportunidade, muitas das vezes fica já carimbada, a pessoa tem deficiência, não pode ter um outro cargo. Eu acho que a gente vê quantas pessoas que têm algum tipo de deficiência e muito mais produtivo que as pessoas ativas, que não têm toda condição de trabalhar e mesmo às vezes não trabalha. Então acho que é uma preocupação minha, a questão da cota. E o brasileiro sempre arruma um jeitinho. Nós estamos vendo nas universidades federais do Brasil todo, né, a questão dos concursos, quando você reserva a cota,
não só a cota por portadores de pessoas com deficiência, mas qualquer tipo de cota está tendo realmente a malandragem do brasileiro arrumar um jeitinho para atrapalhar. Então é uma questão cultural que tem que ser mudada no mundo, né? Não é só... Mas no caso da questão do mercado de trabalho, as empresas têm dificuldade de exercer essa cota por uma coisa muito simples, uma questão cultural que vai demorar, infelizmente, para poder ser ultrapassada. Porque uma pessoa com singularidade, quando ela já nasce, ela precisa de uma segurança. E o Brasil não é um país estável, né? A gente tem que entender que é um país de momentos. Então, a pessoa procura uma segurança. A família dessa pessoa procura uma segurança, uma estabilidade para essa pessoa com singularidade. E ela acaba se aposentando. Porque naquela época era mais fácil também do que hoje em dia. Aí quando ela tem uma possibilidade de entrar no mercado de trabalho, ela realmente tem um pouco de medo pelo seguinte: aqui eu vou ganhar o mesmo tanto que eu ganho, sem nenhum esforço, e se eu não conseguir produzir, eu posso ser mandado embora. E eu vou perder o que eu tenho. Como é que eu faço para reaver o que eu tinha? Então, as pessoas têm que entender o lado também das pessoas que têm o LOA, que tem essa aposentadoria, que é a garantia que ela tem de sobrevivência. Porque, é que não eu disse, as pessoas com singularidade, elas não são estimuladas a viver, a sonhar. Elas são induzidas a sobreviver. Então, é a forma de sobrevivência que ela tem. Igor, assim, bem colocado a situação, mas só que hoje a gente observa também que a pessoa, né, Paulo, a pessoa que tem alguma deficiência, ela busca ir além da limitação que existe para ela. Isso é fato. Eu digo porque a gente vive na pele a situação, mas hoje muitas pessoas estão deixando de lado o benefício e indo para o campo de trabalho, e indo para a competitividade, e indo para o desafio. E eu digo, muitas pessoas têm sido vitoriosas. A gente está observando, né, Pablo? O Pablo disse que lá na parte tem lá a relação de candidatos propícios às vagas. Com certeza, você sabe de muitas pessoas que já tiveram acesso e têm êxito. Agora, um fato que me chama a atenção também, vereador Carrejo, que a gente, enquanto papel de vereador, de fiscalizador, nós temos várias leis com relação à acessibilidade, várias leis. Hoje, Larissa, para se aprovar um projeto de construção de alguma casa, comércio, empresa, já sai detalhado os critérios que a empresa, uma construção de uma casa, tem que se fazer para poder pegar o alvará, para poder pegar o habites, com relação a essa questão de acessibilidade. A gente já existe leis hoje que já desenham qual que é o formato de uma praça, como ela deve ser, a questão dos novos prédios, essa questão dos prédios antigos. Até o vereador Caio trouxe, a gente participou dessa audiência, que ela é complexa, se a gente for partir para um âmbito tanto social como comercial também, não é, vereador Carrejo? Mas a gente que está no Poder Legislativo, a gente tem que manter esse equilíbrio no momento em que o Brasil passa por uma crise financeira muito grande, que né, Pablo? O Igor também sabe, Larissa, que é a questão de vários comércios existentes no hipercentro da cidade, comércios que já existem há 50, 40 anos, que não foi feito de 20 anos para trás a questão de acessibilidade, e que hoje, para se renovar o seu alvará e continuar com as portas abertas, gerando emprego, gerando impostos, tem que fazer adequação, e muitos não estão conseguindo fazer em virtude da situação financeira que o país está atravessando. Então, assim, essa discussão é ampla, né, Carlos? Até a gente tem buscado esse equilíbrio, porque a gente tem que defender a acessibilidade. Essa adequação de acessibilidade, no caso física, e também temos que defender que o comércio se mantenha de portas abertas, mantendo empregado, gerando imposto, porque a gente necessita. E a gente vem buscando o caminho de buscar dar tempo na cobrança da lei para que o comerciante busque uma sustentabilidade no próprio comércio dele. Mas a gente hoje, Pablo, a gente está vivendo com essa situação no município, não é, Carrijo? Mas essa questão da legislação, né, como a gente diz, é o que vem sendo trabalhado.
né? Então, a questão da acessibilidade, ela já vem, é um assunto de muito tempo, né? Então, assim, muitas das vezes a gente vai proletando, e isso acaba, até mesmo lá na Lei Brasileira de Inclusão, a gente for olhar lá, a acessibilidade, um local sem acessibilidade pode ser visto como uma discriminação. É um local que a pessoa com deficiência está sendo privada de ir, né? Posso fazer só voltar no assunto, a questão das leis de cotas, né? Hoje em dia, a pessoa com deficiência que recebe o benefício, ela tem a possibilidade de ir para o mercado de trabalho e tem um período que, se ela não se adaptar, ela consegue voltar para o benefício, né? Teve um outro avanço da legislação em que a criança com deficiência que já recebia o benefício, ela tinha que ser garantido ela na escola. Por quê? É visto a educação como uma forma de mudar a realidade daquela criança, daquela família. Com o passar do tempo, ela conseguindo melhorar aquela condição, ela vai ter uma possibilidade, uma qualidade de vida melhor, né, com um emprego melhor. Eu queria fazer a observação, nós já deve estar chegando no final, mas o que é importante de todos os avanços depois de 1988 é a organização que nós estamos vivendo hoje. As entidades, né, as organizações sociais, a sociedade em si e os poderes constituídos estão se organizando e avançando bastante, porque hoje as instituições, como a AB, Defensoria, Ministério Público e tantas outras, dão suporte para que as entidades organizadas, fora os poderes constituídos, legislativo, executivo e judiciário, mas há esse avanço. E entendemos que sim, temos que fazer muito para melhorar. E eu tenho consciência plena disso como legislador, como também o vereador Rod e os demais vereadores. Mas é um avanço que ela tem que suportar também a sociedade, porque do outro lado é o direito de ir e vir e o direito também de empreender, entendeu? Então nós temos que entender que temos que continuar avançando, mas também temos que dar a oportunidade também das pessoas a situações, por exemplo, hoje não existe a reclamação que nós já participamos das audiências públicas, não tem como alugar nenhum imóvel porque não tem como nem fazer a acessibilidade, mas como resolver essa situação? Então temos que criar caminhos. Por isso que a sociedade organizada, quando ela se interessa por um tema tão importante e tão acessível, há evolução. Então, há um grande avanço na cidade e queremos continuar avançando. Para mim, a melhor maneira de acessibilidade em todos os âmbitos é investir em educação. É a única forma da gente, a longo prazo, conseguir mudar uma cultura enraizada e com preconceito. Existem duas formas de preconceitos, que uma é a ignorância, que graças a Deus é o mínimo da população, e o outro é a falta de informação. E onde a gente adquire informação? É através dos estudos, do ensino. E infelizmente, o último levantamento que teve, eu não vou lembrar o nome do órgão, então não vou me referir aqui, mas 58% das escolas públicas têm acesso à inclusão, oferece acesso à inclusão nas escolas. Então a gente está muito aquém disso, porque além da a gente tem que pensar nessa geração que tem aí de pessoas com singularidade, a gente tem que pensar na família dessas pessoas que não têm a informação e não sabem como lidar com essa condição. Então esse meio termo e essa comunicação entre essas gerações, ela tem que acontecer da melhor forma para conseguir uma evolução eficaz. Porque a gente fala assim, se a pessoa tiver educação, ela consegue saber onde que ela tem que buscar acessibilidade, onde ela tem que buscar saúde, onde ela tem que buscar todos esses parâmetros que a sociedade brasileira está em falta, infelizmente. Então, assim, educação, pessoa com deficiência tem que estar junto. Porque assim, eu, Igor Castanheira, tive um privilégio muito grande de ter a condição de ir para uma escola, de ser criado com três irmãos da mesma idade. O irmão não tem essa coisa de coitadinho. Ele vai, te xinga, te bate, te chuta, te morde. Então assim, eu não fui criado num padrão. Não, tadinho, ele é... Porque deficiente ele é tratado assim, ó. Ou ele é super-herói, ou ele é coitadinho. Então assim, a gente tem que entender que a maneira dele se incluir na sociedade, com todos os defeitos e qualidades que ele vai demonstrar, porque ninguém é perfeito,
ele vai conseguir através da informação e da educação que ele conseguir adquirir. Então, assim, então, eu quero estimular, muito sonho das pessoas com deficiência, com singularidade. Coisas que elas não são estimuladas. Atualmente, essa geração não é estimulada. Eu chego em qualquer lugar, eu não vejo. Eu vejo eu e mais um gato pingado lá. Que é, o cara é doido, sai 2 horas da manhã, vai fazer isso aqui. Nossa, o cara... Tá, tudo é muito... Povo, assim, tudo que a gente faz é muito sacrificante para a sociedade. E, na verdade, não é prazeroso. Ô, Igor. A educação é a base de tudo, não é só Sim. a questão de pessoas com deficiência. Não tiver educação no mundo, no Brasil, nada vai acontecer. Então, a base de tudo hoje, o tema é um Brasil, uma educação, que aí nós vamos realmente resolver toda a situação. E começa dentro de casa também, nas escolas também, os alunos tratarem os alunos com deficiência de forma igual. E vem da educação dentro de casa também. Que o Igor estava comentando, nas escolas, vem daí também, os alunos tratarem quem tem a deficiência de forma igual também. Mas Larissa, eu vejo que o ponto da nossa discussão é fazer ações que melhorem a acessibilidade no nosso município. Não é? Eu acho assim que esse é o ponto principal que nós estamos aqui, de buscar nas leis existentes e proporcionar novas leis que venham possibilitar, não é, Pablo, esse acesso, essa acessibilidade, essa mobilidade urbana. E conforme a gente disse aqui, Uberlândia está à frente. Vou usar o seu termo, que para mim é exemplo. Eu estive em algumas cidades, eu fiquei triste com algumas cidades que eu estive, que eu vi muito pouco. Precisa melhorar? Precisa. Uberlândia é uma cidade de grande potencial, é uma cidade organizada, é uma cidade onde as entidades buscam, cobram e as coisas acontecem. Diferente de muitas outras cidades. Então, assim, a gente tem observado, a gente tem aprovado leis com relação à questão de acessibilidade, essa questão do núcleo de acessibilidade que existe lá na Secretaria de Planejamento Urbano, o núcleo de acessibilidade. Olha o avanço, Pablo. Uma Secretaria de Planejamento Municipal que tem um núcleo destinado para fiscalizar, elaborar também novos padrões e, acima de tudo, garantir essa acessibilidade. Esse é quando a gente fala que Uberlândia está à frente, é exemplo. Nós temos isso. Uberlândia até então tem um núcleo da pessoa com deficiência física. Uberlândia tem várias entidades, Uberlândia tem essa união do Ministério Público, tem o Poder Legislativo, tem o Executivo que vem buscando nas leis existentes a aplicabilidade, a efetivação. A gente tem observado, Igor, que a gente tem que cobrar do Estado também. Do Estado. A gente anda muito, existem várias escolas estaduais que não existe 1% de acessibilidade. Não existe, Pablo. A gente tem cobrado que o Estado também assuma a parte dele nas escolas estaduais. A gente tem cobrado que o município faça acessibilidade nas escolas municipais de 20 anos atrás, que não tinha isso. Hoje a gente observa, a cidade tem várias praças, Larissa, que a rampa está sendo modificada, está sendo rebaixada para poder permitir o acesso de cadeirantes. Então, assim, essa é a cidade que a gente vê que está à frente. Está. Mas luta decorrente de várias entidades, de vários movimentos que cobraram, que se empenharam e que estão vendo essas mudanças que a gente observa na cidade. Uma frota de ônibus, Larissa, né, Pablo? Que com certeza quase 100% de acessibilidade dos ônibus nossos existe aqui, isso é padrão. Então, mas vamos avançar mais, muito mais. E entidades como a Amparo também, né? Como que funciona o projeto Cidadania Ativa também? Então, como o Igor disse, é a questão da educação, né? Nós trabalhamos o empoderamento das pessoas com deficiência sobre seus direitos, né? Como cada um se tornar-se um cidadão ativo e saber a forma de buscar esse direito, né? No momento, quando tem qualquer
discutido qualquer lei que envolva a pessoa com deficiência. Os vereadores sabem, né? A Aparo sempre está lá com os associados cobrando, né? E isso é bacana, né? Em vários locais, a Aparo sempre é elogiada por essa mobilização, né? Por esse trabalho. Nós trabalhamos há poucos anos a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Artigo por artigo com os associados, trabalhamos a Lei Brasileira de Inclusão e outros assuntos voltados da legislação também, né? Porque entendemos que não é uma instituição em si, a diretoria, uma pessoa que vai atrás. Para ter uma mudança, precisa de uma grande participação. É um movimento. Né? Sim. E nosso também blogueiro aqui e youtuber, fale um pouquinho do seu canal também, que você fala dessa singularidade de uma forma bem humorada, né? Eu falo de uma forma bem humorada e eu vou pelo mundo aí, pela cidade, mas cobrindo a cultura, porque eu acho que a gente pode transitar por várias áreas, não é só falar da minha condição e falando dos defeitos que tem a sociedade perante ela, mas então eu aproveito e me divirto muito fazendo o que eu faço. O canal Se Manca no YouTube, procura a gente lá, a gente tem entrevista bacana com o Guga, a gente tem entrevista bacana com o Molejo, tem meus tombos aqui, ó, que eu já levei um tombo aqui antes de vir pra cá, e a gente cai e levanta, o importante é sempre levantar, gente, e dar uma mensagem positiva para a vida, porque a gente pode viver bem, sem reclamar, sem ficar brigando. É uma mensagem muito bem humorada, de bom humor e que leva amor e um pouco mais de outras visões de como viver a vida. Não estou falando que ela é certa ou que ela é errada. Estou falando que é uma troca de experiência que a gente tem que ter com mais pessoas possíveis. Nós estamos agora quase finalizando o nosso programa, então vou pedir uma mensagem final de cada um de vocês, começando pelo vereador Rod Borges. Bom, Larissa, eu quero agradecer pela oportunidade de novamente estar aqui discutindo esse assunto em que cada vez mais está em evidência, a acessibilidade. Espero ter contribuído no debate, mas a gente busca no dia a dia, enquanto Poder Legislativo, dar essa contribuição de sermos facilitadores e não dificultadores, conforme a gente vê sempre isso ocorrendo. Facilitadores em que sentido? Verificar a existência das leis, cobrar a aplicabilidade, inovar essas leis, vendo erros que existem, inovar para que venha de encontro com a realidade do nosso município e, acima de tudo, não deixar também de dizer que Uberlândia é uma cidade que está à frente, que avançou e que pode avançar muito. E que nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas dessa grande cidade, nós temos que ser fiscalizadores também desses locais em que não permitem esse acesso, desses locais em que não há a inclusão, porque, acima de tudo, a gente vive num mundo de igual, onde as pessoas se respeitam mutuamente umas às outras, onde as pessoas elas tendem a chegar no mesmo lugar, permanecer no mesmo lugar. E agradeço a oportunidade, agradeço o Igor, agradeço o Pablo, o vereador Carrijo, pelo crescimento do debate e dizer que nós temos que cada dia mais sermos facilitadores, fazendo que a inclusão da acessibilidade venha melhorar no nosso município e também, não só aqui, mas que saia também do estado de Uberlândia, vá para o nosso estado, para o nosso Brasil e para o mundo, porque a gente vê grandes dificuldades também fora dessa cidade. E essa questão de acessibilidade, ela não pode ficar só em poucas pessoas, o mundo tem que abraçar isso. O tem mundo que virar tem que abraçar, exemplo, né? e vivenciar e construir uma nova sociedade, um novo caminhar de conceito, mas enfim, agradeço pela oportunidade, fica a nossa contribuição e nos procurem também na Câmara Municipal, no Gabinete 4, procura na minha rede social, deem para nós sugestões, venham contribuir com esse assunto que não para aqui, que continua na Câmara, na rua, em todos os lugares. Agradeço, obrigado. Obrigada pela presença. Okay. E a sua mensagem, Carrijo? Eu acho que o mais importante é a gente continuar lutando, né? Vejo que temos um desavanço, a sociedade tem participado, contribuído, eu deixo aqui a minha contribuição também, juntamente com o vereador Rod, juntamente com o Poder Legislativo, de construir e buscar uma sociedade mais justa. E, abaixo de tudo,
que o Igor colocou é a educação. Nós temos que ter informação, porque muitas das vezes a gente considera, eu já vi muitos e já ajudei muitas entidades, onde é que aquela pessoa com deficiência é considerada como lixo para alguma família, porque encosta aquela pessoa lá, isola ela e muitas das vezes fica lá represada sem conhecer o mundo. Então nós temos que avançar. Eu sei que não é fácil, mas eu acho que eu encerro a minha fala aqui com a palavra-chave, educação. A educação é a base de tudo nesse mundo e dizer que a sociedade tem que se organizar, tem que se cobrar das autoridades. Hoje a rede social, ela avançou bastante, isso tem facilitado e vai facilitar mais ainda, porque nós não sabemos o que virá amanhã, mas o que virá amanhã, se todos nós estamos preparando hoje, o amanhã fica mais fácil. Tem o respeito também, né? Isso. Respeito e compaixão, que é um privilégio conviver com as pessoas, que a gente pode aprender com elas também, né? Isso. Obrigada pela presença, Obrigado. vereador. E você, Pablo, qual que é a sua consideração final? Bom, queria agradecer a oportunidade, né, agradecer por trazer à tona essa discussão, né, sobre acessibilidade e inclusão. Afinal, o mês de setembro, Setembro Verde, justamente para discutir, levar a sociedade a repensar a questão da inclusão. Será que estamos colocando realmente em prática, né, ou que podemos melhorar? Esse mês foi colocado, então, como próximo ao início da primavera, né? Então, assim, um momento de trazer esperança de que a gente possa ter um mundo melhor, que todas as pessoas sejam vistas como pessoas que cada um tenha uma característica, né? Como o Igor falou, de forma singular, né? Então, se eu sou gordinho, tenho magrinho, tenho o que tem a deficiência, tenho o que não tem, mas afinal de contas todos somos seres humanos, né? Então, que possamos ter o respeito ao próximo, né, e que possamos lutar para que isso realmente aconteça. E que assuntos como esses estejam sempre em pauta também, Sempre. né? Muito obrigada pela presença. E para finalizar, você, Igor, qual que é a sua mensagem? Eu acho que a gente teve um debate aqui bem produtivo e eu queria só deixar, assim, é uma frase que eu escutei quando eu trabalhei com cinema em São Paulo. A gente tem que aprender a aceitar, respeitar, mas principalmente admirar as diferenças. Porque se você admirar, você aprende e você quer o contato. E a gente tem que aprender com as experiências um dos outros. O mundo, apesar dos avanços tecnológicos, é feito de seres humanos e seres humanos singulares. Todos com as suas condições e cada um tem o que ensinar um para o outro. Então, assim, no meu caso, eu tenho o meu canal, graças a Deus, tenho muitos amigos que me ajudam a produzir esse canal, a produzir essa mensagem que muita gente acredita. Então, eu sou uma pessoa muito grata, como eu falei que eu sou um privilegiado numa sociedade onde é uma sociedade excludente. Eu não me sinto excludente por todas as condições que eu tive. Então, eu quero que todas as pessoas não se sintam excludentes. Eu quero que todas as pessoas se sintam incluídas, independente da condição que ela é rotulada. Então, é muito bom ter esse espaço para poder debater com pessoas esclarecidas do assunto, e a gente vai seguindo, lutando de uma forma com uma mensagem positiva e com amor, porque a gente só cresce de duas formas, pelo amor e pela dor. Eu escolhi pelo amor, então vamos seguindo amando aí. Obrigada pela presença e obrigada novamente a todos vocês pela presença, pela essa rica conversa nesses esclarecimentos. Muito obrigada a todos e muito obrigada a você pela companhia. Lembrando sempre que para conferir todas as edições dos programas é só acessar o portal da Câmara, câmarauberlandia.mg.gov.br. Até nossa próxima edição.